Gálatas capítulo 6, verso 14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois traga em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Fecha seus olhos. Amigo Jesus, nós queremos apresentar essa noite os nossos corações. Quero pedir ao Senhor essa noite que o Senhor ministre da Tua verdade sobre as nossas vidas. Cobre esse lugar, cobre esse tempo, cobre cada pessoa que está aqui essa noite. Fale ao nosso coração e ministre da Tua verdade que transforma, que molda, que ajusta o nosso caráter e a nossa vida. Eu peço ao Senhor essa noite que o Senhor possa olhar a cada um de nós e trazer a justa resposta que o Senhor tem para as nossas vidas. E toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma mensagem simples. É a mensagem que todos nós, desde o primeiro dia até o último dia, precisamos carregar. Não é uma mensagem nova, eu não estou aqui para te impressionar com uma palavra que vai confundir a sua cabeça, que vai explodir sua cabeça, vai dizer, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas eu estou aqui para falar de algo básico, de algo óbvio, mas de algo poderoso. E nesses últimos dias eu tenho aprendido o poder que existe na simplicidade da verdade de Jesus. Tem coisas que Jesus disse que aparentemente são tão simples que até uma criança entende. E por ser simples, a gente acha que é simplório, ou seja, sem valor. E quando nós percebemos, nós estamos crescendo, criando um almanaque de pregações, criando um repertório grande de mensagens que ouvimos, selecionamos e nos tornamos seletivos, e aquilo que é básico e óbvio se perde, e com essa perda, perdemos o poder de Deus. A mensagem de Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Talvez de toda a Bíblia, Paulo foi o que mais escreveu livros. E a Bíblia diz que quando ele olha para a vida, ele diz, se tem alguma coisa, e talvez você está aqui e não saiba, mas Paulo foi o homem que foi açoitado por Jesus, pelo nome de Jesus. Paulo ficou cego num encontro que teve com Jesus. Paulo foi preso, Paulo passou fome. Paulo enfrentou a decapitação no seu último dia, enfrentou um julgamento que aqueles que eram aptos para defender, viraram contra ele, uma injustiça que cometeu. E mesmo assim, nos seus últimos dias, Gálatas já está nos últimos dias, ele diz, se tem alguma coisa que eu possa me gloriar, não são dos milagres, não são das pregações, não é de absolutamente nada que eu possa fazer, mas se existe alguma coisa que eu posso me gloriar, é na cruz de Deus, na cruz de Jesus. A cruz é o sinal máximo, é o sinal mais relevante do cristianismo. Toda igreja protestante ou católica que seja, tem uma cruz em algum lugar. Pessoas andam com a cruz pendurada nos pescoços. E Paulo disse, se eu puder me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie na cruz. Talvez você não saiba, mas ele poderia. A Bíblia diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais relevantes do primeiro século, um dos senadores, um dos homens mais importantes da sua época. Paulo, ele não só poder se gloriar por isso, mas pela educação que tinha, que recebeu. Paulo podia se gloriar da sua cidadania romana, ele era cidadão judeu e cidadão romano. Ele podia se gloriar em muitas coisas, mas ele decidiu se gloriar na cruz. Eu quero te dizer essa noite que Jesus espera que a gente volte a olhar para a cruz do Calvário
mais uma vez. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje não está aqui por acaso. Todo mundo que está aqui hoje tem uma questão a ser resolvida. Todo mundo que está aqui hoje tem uma dúvida a ser sanada. Todo mundo que está aqui hoje tem uma petição a ser feita. Talvez algumas pessoas que estão aqui já fizeram a sua petição. Outros estão velando pela petição. Tem tanto tempo pedindo a mesma coisa que hoje já nem pede vela. Ele diz, eu tenho uma expectativa que um dia isso vai acontecer. E por muitas vezes nós estamos olhando e buscando as nossas ferramentas para resolver os nossos problemas. Buscamos a Deus para que Deus nos dê algo mais. Talvez aquilo que não recebemos, um conhecimento, um poder, um dom, alguma coisa que não recebemos ainda, para que então as coisas aconteçam. A verdade é que não existe nada mais importante a ser dado que já não foi dado por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A coisa mais importante da eternidade já foi dada para você, e isso é de graça, para que ninguém se glorie. Jesus já morreu na cruz, e hoje aquela cruz que representava a maldição, hoje é o símbolo da nossa remissão. Fomos remidos pelo sacrifício de Jesus. Fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Fomos restituídos por causa do sacrifício de Jesus. Fomos curados, você recebe isso? Fomos curados. Você pode dizer isso para o seu irmão, você foi redimido pela cruz. Você foi salvo pela cruz. Você foi restituído pela cruz, você foi curado pela cruz, você foi vivificado pela cruz do Senhor Jesus. Não existe poder, não existe autoridade, não existe nada e nem ninguém que não foi colocado por debaixo da autoridade daquele que morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todos os inimigos de Jesus foi colocado debaixo dos seus pés. Talvez você não entenda, ou talvez você se esqueceu, e eu quero te lembrar que hoje, teu problema, fala para o seu irmão, teu problema tem solução. A tua dor, fala para ele, tua dor tem solução. O teu medo, a tua dúvida tem solução. Chama-se Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Sabe, meus irmãos, senhoras e senhores, a cruz é a única ferramenta na eternidade, no mundo que vivemos, a única que tem o poder de mudar a natureza de um homem. E talvez você não entenda a profundidade disso, porque talvez você foi criado em uma teologia que Deus está sempre remendando alguma coisa, Deus sempre quer consertar alguma coisa, Deus sempre quer pegar o seu coração quebrado e refazer os cacos. Talvez você foi criado numa teologia e te apresentaram um Jesus que ele tem um interesse que você esteja quebrado para você voltar na igreja no domingo que vem. Talvez você está aqui e é crente, e conhece Jesus há muito tempo, mas perdeu a esperança que Deus pode salvar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, que Deus pode mudar a história do seu pai, da sua mãe, que Deus pode entrar na sua casa e mudar a história da sua família por inteiro. E talvez você diga, pastor, mas isso parece impossível, porque esse homem, essa mulher não tem jeito. E de fato, visivelmente não, mas Deus, por causa da cruz do Calvário, pode mudar a natureza, os genes, o DNA. Deus pode mudar a pessoa por completo, se essa pessoa permitir. Quem vos fala, esse que vos fala, ainda tenho muito a ser mudado. Dos pecadores eu sou o maior que dentro dessa igreja hoje.
Mas eu aprendi que não existe absolutamente nada que Jesus não pode mudar no meu coração. Nada. Deus pode me mudar. Eu era uma criança, eu nasci para ser de uma forma, eu fui programado para ser de uma forma. E alguns me conhecem há muitos anos, outros me conhecem há pouco tempo, e sabe o quanto meus irmãos estão todos aí. Minha mãe e meu pai hoje não estão, né? Hoje eles não estão aqui, mas os meus irmãos estão todos aqui, minha família está toda aqui, que me conheceram de pequeno e sabem que se não fosse Jesus na minha vida, eu jamais estaria aqui pregando para vocês. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que não importa o problema, Deus tem o poder de mudar a natureza de quem quer que for, para mudar a sua história, para mudar a sua casa, para mudar a sua família, para mudar o cenário que você se encontra agora. E talvez você está dizendo: pastor, mas é muito grande o problema. Não importa, Deus não vai ser paliativo, Deus vai no cerne da questão. Ele tem poder para ir no cerne, Ele pode mudar da morte para a vida. E talvez a gente deixou de acreditar nisso. A gente serve a Ele, a gente cultua a Ele, a gente canta a Ele, mas nós nos esquecemos que por causa da cruz, doenças podem ser curadas, demônios podem sair, demônios podem sair à distância. A Bíblia diz que um dia um homem chegou para Jesus e disse: olha, meu servo está muito doente, eu preciso que o Senhor, se o Senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. Jesus disse: não pode ir, que ele já foi curado. Jesus liberou uma palavra à distância, e o servo do centurião foi curado. Eu quero te dizer algo mais. Jesus pode liberar uma palavra sobre a sua vida à distância e te curar. Você acredita nisso? Fala para quem está do seu lado: Jesus pode mudar a sua vida à distância, mas Ele está aqui hoje e pode mudar a sua vida aqui também, em nome de Jesus. Se nós desacreditarmos dessa mudança de natureza, vã é a nossa fé. Se nós não olharmos para a cruz e dizer: por causa disso eu posso ser transformado, então é vã a nossa fé, porque isso não está pautado em nós, está pautado em Jesus. Ele está dizendo: se você me entregar a sua vida, eu posso mudar o caos e trazer ordem para a sua vida. Eu posso mudar tudo. Eu posso te devolver esperança, eu posso curar os enfermos, eu posso libertar os cativos, eu posso fazer qualquer coisa. Me entreguem a vida de vocês e eu posso mudar tudo de lugar. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus pode, por causa da cruz, Jesus pode apagar o seu passado, a sua culpa, a sua vergonha, as suas tristezas. Jesus pode apagar tudo isso. Colossenses diz: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e se revestiram de um novo homem. Levanta sua mão. Eu quero profetizar um novo homem sendo derramado sobre a sua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Se você recebe isso, eu quero que você levante sua mão mais alto. Senhor Jesus, eu quero liberar essa noite sobre as nossas vidas. Que a cada coração que se abre aqui essa noite, que o Senhor derrame o teu poder para que um novo homem, uma nova mulher nasça a partir do encontro pessoal com o Senhor Jesus. E a nossa história seja mudada, e a nossa família seja mudada, em nome de Jesus. Aleluia. Jeremias, capítulo 18, verso 1, eu queria que você abrisse comigo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro estava sendo formado, estragou-se em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo à sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó
comunidade de Israel. Quando nós olhamos para a cruz, ainda que estejamos em cacos, ainda que a nossa fé esteja abalada, ainda que as nossas esperanças estejam machucadas, ainda que haja decepções entre a gente, no nosso coração, ainda que haja insegurança, ainda que haja incredulidade, ainda que haja qualquer coisa que nos afaste disso, quando nós olhamos para a cruz e abraçamos ela, não importa a distância que você está, Jesus te reinsere no plano original que Ele tem para a sua vida. Eu quero te dar uma palavra essa noite, não sei para quem, mas eu sei que Deus está me usando para falar para alguém. Deus continua tendo um plano para a sua vida. Deus não desistiu dos planos que Ele tem para a sua vida. Você pode dizer para o seu irmão: os planos continuam de pé, meu irmão. Os planos continuam de pé. Talvez você diga: mas pastor, eu estou velho demais para isso. Joel diz, capítulo 2 diz: os velhos sonharão e os jovens terão visões. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Talvez você se entorpeceu por causa do pecado. Talvez você está aqui e o seu pecado, você em algum momento deu vazão para ele. Você disse: eu já não aguento mais. Eu não aguento mais lutar contra isso. Talvez você está aqui dizendo: eu me sinto culpado. E eu não sei mais o que eu faço. Eu só preciso me afastar da luz. Porque se eu me afastar da luz, eu vou sentir menos incômodo do que eu estou sentindo agora. Talvez você está aqui e perdeu as esperanças. Perdeu as esperanças que Deus fez promessas para você. Essas coisas não aconteceram. Talvez você está aqui e você esperou por muito tempo. Você foi fiel a uma igreja. Você foi fiel a um ministério. Você foi fiel a uma liderança. Você se entregou de corpo e alma. Você fez tudo do seu melhor, achando que porque estava fazendo isso, Deus estava com você e ia te responder. Mas em um momento a conta chegou. E o que te sobrou foi frustração. E deu vontade de jogar tudo para o alto. E deu vontade de correr da presença desse Jesus que não me respondeu. Eu já passei por isso, irmãos. Eu sei do que eu estou dizendo. Mas foi exatamente nesse lugar que eu descobri que Jesus tinha um plano para a minha vida. E que as circunstâncias não podiam apagar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas desculpas, não tinham força para apagar o plano e o sonho que Deus tinha para a minha vida. Eu quero te dizer, o plano ainda não acabou. Os sonhos de Deus para a sua vida, as respostas, as promessas ainda não acabaram. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você. Talvez você possa até dizer: mas agora eu já estou longe demais. Eu quero te lembrar de um homem que estava do lado da cruz de Jesus de Nazaré. Tinham dois. E a Bíblia diz que um disse: se o Senhor é o Messias, então desce, salva a si mesmo. Mas o outro disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: o que Jesus disse para ele? Oi? O que Jesus disse para ele? O plano de salvação cabe para você também. Eu posso te salvar e eu vou te salvar hoje. Ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Ainda não acabou. Se você olhar para o lugar certo, talvez você só precise olhar para o lugar certo e dizer: Deus, eu olhei para o poder, eu olhei para as pessoas, eu olhei para as placas, eu olhei para os ministérios, eu olhei para a capacidade das pessoas, mas eu nunca olhei
para o único lugar que os meus olhos não poderiam ter se esquivado. Eu nunca olhei para a cruz. Eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje você vai sair daqui olhando para o lugar certo. Deus está consertando a ótica dos nossos corações aqui hoje, em nome de Jesus. Deus está consertando a ótica. Sabe? Deus é um Deus de milagres. Quantos aqui precisam de milagres? Quantos aqui precisam de milagres? Levanta sua mão, eu quero te ver. Eu quero te provocar aqui hoje. Quantos aqui precisam de um milagre na sua vida, na sua casa? Precisam de milagres? Deus é um Deus de milagres. Ainda que o mundo, ainda que as pessoas digam que isso não acontece, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você olhar para a cruz, Jesus pode trazer milagres sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. Você crê nisso? Você crê? Quantos creem que Jesus pode operar milagres aqui ainda hoje? Se você abrir o seu coração, Ele pode abrir milagres sobrenaturais sobre a vida de alguém. Que seja eu, que seja você. Quantos aqui precisam de um milagre essa noite? Que seja eu e você essa noite. Se eu olhar para a cruz, Efésios capítulo 1, verso 2, eu queria que você abrisse comigo. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também nas que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Quando nós olhamos para a cruz e abraçamos a cruz de Jesus, o seu poder, a sua obra, a sua vida, quando nós olhamos não para as mãos, mas para os pés de Jesus, e dizemos: Jesus, antes que as suas mãos se estendam sobre mim, eu quero me dobrar aos seus pés de todo o meu coração. Se nós fizermos isso, preste atenção no que eu vou te dizer, não é sobre as mãos, é sobre os pés. Muitos querem as mãos de Jesus. Uma mão de Jesus levantada, a sua vida muda. O que Jesus quer é pessoas que se dobrem aos seus pés e digam: Jesus, eu poderia fazer, eu poderia tentar, eu poderia muitas coisas, mas eu decido dobrar os meus joelhos, dobrar o meu coração, dobrar a minha vida aos teus pés, antes que as suas mãos estejam sobre mim, porque quando as suas mãos estenderem sobre mim, o Senhor vai saber que o meu coração não está nas suas mãos, porque o meu coração sempre esteve aos seus pés. Quem decide dobrar o seu coração, quem decide abraçar essa mensagem, quem decide abraçar essa verdade, a Bíblia diz que tudo é colocado debaixo da autoridade de Jesus. Todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra, tudo foi colocado debaixo dele. E quando eu dobro a minha vida, o meu coração, e digo: Senhor, entra na minha vida, entra na minha história, eu quero dobrar tudo em mim, eu quero me dobrar diante de Ti. A Bíblia diz que Ele me dá autoridade sobre as coisas que me prendem. Agora, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado para o pecado e agora a minha vida é de Jesus. A minha vida é de Jesus. Fala para quem está do seu lado: a minha vida. Pode olhar para ele e dizer: a minha vida é de Jesus. A minha vida e a sua vida é de Jesus. Talvez nós não entendemos isso, mas é tempo da gente olhar para a nossa vida e dizer: tudo em mim é convertido à pessoa de Jesus. O meu coração, as minhas emoções, o meu caráter, os meus recursos, a minha vida financeira, a minha saúde, a minha família, a minha mulher, meus filhos, tudo em mim, antes de amá-los,
Antes de me entregar a eles, antes de me entregar com o meu trabalho, eu me entrego a Ti em primeiro lugar no meu dia, Jesus. O Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. O Senhor é mais importante que o ar que eu respiro. E talvez você diga para mim, pastor, mas isso é lindo de se falar, mas eu não consigo viver isso. Sim, é verdade, porque você não está olhando para o lugar certo. Porque quando você olha para as suas mazelas e diz, Senhor, não tem mais jeito. Ele é o único que diz para você, se você me entregar, eu posso mudar. Se você me entregar, eu posso transformar. Se você me entregar, não importa o que, vai doer um pouquinho, mas eu boto a sua vida em ordem novamente. Não há nada que a cruz de Jesus, não o objeto, mas a mensagem, não há nada que essa mensagem poderosa não possa fazer por você. Não há nada que essa mensagem não possa tocar e trazer vida para as pessoas, trazer esperança. E talvez você está aqui dizendo, Jesus, faz alguma coisa. Ele diz, então olha para mim. Olha para mim. Lembra. Lembra que um dia você já olhou, por isso você me entregou a sua vida. E talvez hoje você está aqui se sentindo culpado, se sentindo frio, morno. Talvez você está aqui se sentindo indigno de tudo que você está falando, pastor. Eu quero em nome de Jesus quebrar toda a voz do diabo no seu coração aqui agora em nome de Jesus, que diz para você, o que esse pastor está falando é bonito, mas para você, você sabe. Eu quero dizer para você que não importa o que o diabo te diga, não importa o que anjos, demônios, principados ou potestades digam, não há nada e não há ninguém que Jesus não possa alcançar aqui esta noite. Não há ninguém que Jesus não possa alcançar. Não há histórias, não há enfermidade, não há cativos, não há nada que Jesus não possa mudar. A minha pergunta para você, e para que a gente possa orar, é: você está olhando para o lugar certo? Ou você ainda está olhando para aquilo que você pode fazer? Nós somos o povo que confiamos, a Bíblia diz isso, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Em quem você tem confiado a sua vida? Em quem você tem confiado os seus problemas? Em quem você tem confiado as suas dúvidas? Em quem você tem confiado a sua segurança, a sua saúde? Em quem você tem confiado o seu casamento? Em quem você tem confiado a sua profissão? Em quem você tem confiado você mesmo? É em Deus? Se é em Deus, por que a sua alegria foi embora? Por que a tua esperança foi embora? Por que a tua expectativa de milagre foi embora? Se é em Deus, por que a sua alegria já não resplandece mais? Por que a tua noite de sono já não é mais a mesma? Nós vivemos uma epidemia de pessoas cristãs que não conseguem dormir. Salmos capítulo 2 diz: eu logo me deito e pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A Bíblia diz que Deus é um Deus que dá os seus enquanto eles dormem. Ele diz: se o Senhor não construiu uma cidade, em vão edifica a cidade os construtores. Se o Senhor não guarda uma cidade, em vão vigia o sentinela. Porque Deus é um Deus que dá os seus enquanto eles dormem. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: como é que está seu sono? Tua falta de sono, olha aqui para mim, tua falta de sono é proporcional à sua insegurança na pessoa de Jesus. Quem confia em Deus sabe que você pode dormir,
Ei, está me ouvindo? Era para ver se vocês estão acordados. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus precise de você para fazer. Mas você pensa, se eu não dormir, se eu trabalhar mais, Deus vai me abençoar mais. Se eu me preocupar com as pessoas, elas não serão alcançadas pelo diabo. Se eu vigiar o meu filho, ele não vai sofrer nenhum ataque. Deixa eu te dizer, você está confiado na pessoa errada. Você está olhando para o lugar errado. Eu quero que vocês olhem não para mim, mas eu quero que você olhe para a cruz e diga: Deus, eu quero ser restaurado, eu quero ser restituído. Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que vocês serão restaurados, vocês serão restituídos, vocês serão curados, serão salvos nessa noite. Se você decidir abrir o seu coração para a pessoa de Jesus, Ele pode mudar a sua vida e operar um milagre aqui agora sobre você. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Ele nos deu autoridade. Ele diz sobre a minha igreja: as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Sobre a minha igreja eu tenho uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão. Sabe? Talvez você diga: eu estou são e salvo, eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu tenho o que vestir, eu estou bem. Mas lá no fundo do seu coração tem uma dúvida: será mesmo que eu só nasci para isso? Lá dentro tem um medo que você não tratou. Lá dentro tem um medo de que alguma coisa aconteça na sua saúde. Você tem medo que algo aconteça com seu filho. Você tem medo de ficar sozinho. Sabe o que eu quero dizer para você? Você está olhando para o lugar errado. Porque Jesus é o melhor amigo que eu e você podemos ter. Ele é o melhor amigo que eu e você podemos ter. Ele é a melhor companhia que eu e você podemos ter. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você estendesse suas mãos. Eu não quero fazer um apelo aqui hoje. Não. Eu quero fazer um convite para você. Com as suas mãos erguidas, eu queria que você adorasse Jesus essa noite. E dissesse para Jesus que talvez você está aqui, tem muito tempo que você não olha para o lugar que Ele está. Jesus já não está mais na cruz, meu irmão. Jesus já não está mais na cruz. Ele ressuscitou. E hoje Ele está no céu, assentado ao lado direito do Pai. Jesus já não está lá mais. A cruz está vazia. Mas a mensagem é: se você olhar. A Bíblia diz no livro de Êxodo, eu estou me lembrando disso, que um dia os homens estavam frustrados no deserto e começaram a reclamar. A Bíblia diz que Deus mandou cobras para morder as pessoas. O povo começou a morrer. E Moisés foi para Deus e disse: Deus, o que está acontecendo? Ele disse: levante um poste e construa uma cobra de bronze. Todos aqueles que forem picados de olhar para aquela cobra serão sarados, serão curados do veneno. Um dia em João capítulo 3, o autor de João diz: importa que o Filho do Homem seja levantado como aquela cobra, para que todo aquele que olhar para Ele seja sarado das suas dores, das suas aflições, do seu medo e das heranças que te cabiam. Se você puder, levante suas mãos, feche seus olhos, e eu quero que você olhe para Jesus essa noite. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu não vim aqui para outra coisa que não fosse para ter um encontro com o Senhor.
Eu não vim aqui para cantar boas canções. Eu vim aqui para que a minha natureza seja mudada. Eu vim aqui porque eu tenho o desejo de ser reinserido nos planos e nas promessas que o Senhor tem para a minha vida.